Olá, eu sou a Alessandra e você está aqui no canal da Estalo no YouTube. Não perde tempo, vai ali, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque a gente tem sempre muito conteúdo por aqui. E hoje eu quero conversar contigo sobre esse tema aqui, que tu entrou nesse vídeo para saber sobre isso, né? Qual a diferença de fazer treinamentos online e treinamentos presenciais? E isso é uma coisa que todo mundo, né, que trabalha com isso, teve que se organizar, se adaptar, recorrer a novos recursos, ferramentas, né? Porque mesmo que as empresas, as consultorias, as organizações, a educação corporativa tivessem já uma modelagem online, depois da pandemia, né, surgiu, acelerou muita criação, muita inovação de tecnologia para a gente dar conta desses estímulos novos que a gente teve que aprender a oferecer nesses treinamentos que se tornaram online de forma geral, né? Aqui na Estalo, o que é o nosso histórico, assim, né? Antes da gente ter a Estalo, eu, a Cecília e a Eliane, trabalhávamos no mundo corporativo e a gente sempre teve a experiência de trabalhar no formato presencial. Mesmo que as organizações que a gente trabalhou tivessem unidades em vários pontos do Rio Grande do Sul ou do Brasil, sempre se teve a história de nós deslocarmos, né? A gente ir até o grupo de trabalho para organizar o treinamento, né? E na Estalo, quando a gente criou a Estalo, não foi diferente, né? A nossa prioridade, a gente colocava muita energia em fazer treinamentos presenciais e por isso a gente teve a oportunidade de viajar para o Rio de Janeiro, para Goiás, para Santa Catarina, para várias cidades fora de Porto Alegre, que é a nossa sede, né? Onde a gente fica. Por quê? Porque as empresas também tinham essa forma de funcionar, né? Vou fazer treinamento, é presencial, não se pensava num formato online, né? E mesmo as empresas que tinham esse formato já na sua organização, que não são tantas assim, né? Tinham a parte ali mais de algum treinamento mais técnico, da segurança do trabalho, do compliance da empresa, ou treinamentos de reciclagem de algum tema do seu segmento. Então sim, é óbvio que algumas empresas tinham online, mas e quando a gente não pode ter presencial? A gente vai deixar as pessoas sem fazer nenhum trabalho de desenvolvimento? Como é que a gente faz isso acontecer? Então, com certeza foi um contexto que todos nós passamos e nós, como consultoria, tivemos que nos adaptar rapidamente para dar conta disso e com o tempo, os RHs que nos procuravam, os nossos clientes sempre vinham com essa pergunta, né? Gurias, será que a gente segura um pouco mais, vê como que a pandemia vai ser para a gente não abrir mão do presencial ou vamos fazer online? A gente vai perder muito? Vai perder qualidade do trabalho que a gente está contratando? Como é que é isso? E a gente também teve que aprender com o tempo e entender que não, né? A gente não precisa dar significado de que porque é online não é presencial, que tem menos interação, que tem menos formas da gente fazer dinâmicas, atividades, né? Interações, enfim, de forma geral, né? A gente não precisa significar que o online é monótono, que as pessoas ficam cansadas na frente do computador, de que elas não vão ter oportunidade de se expressar como no presencial a gente vê, né? A gente precisa quebrar essa barreira. Aqui na Estalo a gente identificou e a gente sempre priorizou que o nosso trabalho, a nossa metodologia ia ser vivencial. E o nosso desafio foi construir um treinamento online de forma que fosse vivencial também. Então a gente pesquisou muito, né? Teve que trazer ferramentas novas, investir em software, em plataformas e desmistificar isso também, ressignificar tudo isso que eu comentei com vocês, que provavelmente ainda algumas pessoas têm em mente. Então esse vídeo é para a gente repensar algumas coisas e lembrar quais pontos tem de divergência e de convergência nos treinamentos online e presencial. Uma das primeiras coisas que a gente identificou é que tinha muitas empresas que só queriam fazer treinamentos presenciais e faziam
turmas separadas, né? Cada região recebia talvez o mesmo estímulo, o mesmo assunto, mas trabalhava naquele grupo, daquela sede, daquela filial, daquela empresa, né? E com o online, o que acabou acontecendo? A acessibilidade de todos estarem ao mesmo tempo online, que pudessem conhecer uns aos outros de uma maneira que no presencial isso não ia acontecer, foi algo de um ganho tremendo. E mais do que isso, inclusive em termos de tempo e de custo, isso acabou acontecendo. Então, além da gente dar acessibilidade para que as pessoas possam se conectar, né, no lugar onde elas estão, a gente não tem custo em deslocar as pessoas muitas vezes para estar no mesmo horário, no mesmo local, né, naquele mesmo espaço, naquela localidade. E isso onera, né, em termos até de passagem de avião, hotel, os cofres, né? Então tudo isso acaba onerando o processo de treinamento. Então, se a gente tem um processo online, a gente retira isso e engrandece a proporção que a gente pode dar para o treinamento. Mais pessoas ao mesmo tempo recebendo o mesmo estímulo e se integrando. Isso foi um dos ganhos gigantes que a gente percebeu, né? Às vezes uma unidade, a gente fez um treinamento que era lá de São Paulo, tinha uma unidade na Bahia e tinha uma unidade em Porto Alegre. Essas pessoas, elas nunca se encontraram em treinamentos assim, né, cotidianos, da prática ali da educação corporativa, juntos. Sempre recebiam de maneiras separadas e no máximo se encontravam uma vez por ano quando tinham lá uma convenção ou uma festa de final de ano da empresa ou algo assim, né? Então realmente isso dá um peso muito interessante. Então acessibilidade, tempo e custo, acaba que o online traz isso, né? Bom, em relação à aprendizagem, né? Com certeza, né, a gente, aqui na Estalo, a gente gosta muito do trabalho presencial, porque a gente está acostumado a trabalhar com dinâmicas, materiais e ferramentas do toque, né, do sinestésico, de construir coisas juntos no presencial ali, que um online realmente tira, né, essa possibilidade. Mas não quer dizer que aprende menos quando é online. A gente pode criar vários estímulos onde as pessoas sim interagem da mesma forma, constroem coisas da mesma forma, porém, às vezes com ferramentas, formatos e materiais distintos, né, online. E isso é um esforço da consultoria, do facilitador de treinamento, que precisa buscar esses recursos para substituir o que o presencial sempre nos deu de facilidade. Então, essa diferença realmente tem, né? A aprendizagem, sim, ela acontece, porém, quanto de aprendizagem a gente coloca a partir de dispor de material para construir ideias, construir conceitos, né? Derrubar aí crenças, barreiras que às vezes nos nossos treinamentos comportamentais a gente precisa tratar. Então, realmente é um esforço maior no online, porque a gente sempre foi acostumado a pensar presencial. Então o online nos traz isso, mas com certeza vai nos trazer também outros estímulos que no presencial a gente não consegue ter, né? Então sempre tem ganhos aí e perdas em todos os aspectos, mas que a gente possa balancear isso, né? E não perder a qualidade do treinamento. E por último, interações. A gente sempre fala aqui na Estalo que as pessoas não conseguem ficar de câmera fechada e no mudo o tempo todo. Por quê? Porque a gente precisa criar formas das pessoas interagirem, da mesma atenção que elas iam dar, da mesma disposição e energia que ela vai ter se fosse no presencial, que ela ia ter que estar ali, né, olhando para ti, conversando contigo, interagindo com o colega do lado, em grupos, nas atividades. Porque no online não pode ser dessa forma? E aí a gente sempre fala que as pessoas muitas vezes iniciam um treinamento de câmera fechada no mudo e ao longo do treinamento isso se desmistifica e as pessoas realmente entendem que aquele treinamento ela também sim vai ter que se entregar, vai ter que estar ali extremamente presente e os feedbacks são ótimos assim, né, do que a gente recebe
Nossa, né, não fiquei desatenta em nenhum momento. Nossa, tava entrando e-mail aqui, tinha gente me chamando no chat da empresa e eu nem dei bola porque eu tava atento ao treinamento. Nossa, como eu falei, né, como eu tive que interagir e eu achei que eu só ia ligar o computador com o fone de ouvido aí, ia passar 3, 4 horas aqui comigo, com vocês só ouvindo, né? Então, isso também é importante do facilitador de treinamento entender. Se no presencial as pessoas iam estar dispostas ali, né, inteiras naquele momento, por que não fazer esse mesmo estímulo no online? Mas a gente precisa gerar essa atenção, né, gerar essa disposição no online, certo? Bom, então eu trouxe aqui para vocês as convergências e divergências do online e do presencial, e a conclusão final é que, primeiro, não deixe de desenvolver as pessoas em função disso, né? Talvez de uma dificuldade de entender que o online pode perder qualidade, de que não tem recurso para todo mundo. Busquem esses recursos para vocês atenderem as pessoas, né? Se lá os clientes em março, abril de 2020 estavam esperando que a pandemia passasse e deixasse de desenvolver as pessoas esperando esse presencial voltar, nós estaríamos aí dizendo que em 1 ano e meio nenhum colaborador foi desenvolvido na empresa em função disso. Então, vamos aprender com esse contexto e também criar novas formas da gente desenvolver as pessoas sem cuidar delas, né? Sem deixar de lado aí toda a atenção e dedicação que todo treinamento, todo o processo de desenvolvimento nos convida a ter. Certo? Espero ter te ajudado. Comenta aqui, dá um like, compartilha com quem deve saber sobre isso e seguimos juntos aqui num RH realmente atuante, fazendo a diferença e desenvolvendo as pessoas na sua carreira, nos seus papéis e responsabilidades.